Oi pessoal, eu sou o Matheus. Eu e Danilo preparamos esse tutorial. O foco do nosso tutorial foi no processo de Process Discovery, descoberta de processos por meio de algoritmos. Então assim, a gente assumiu um pouco de independência do primeiro tutorial, então eu vou estar passando aqui rapidinho sobre os objetivos, os passos de instalação e nesse vídeo, nessa parte do vídeo também tratando da manipulação dos dados, o handling event data, para finalizar esse primeiro vídeo. Então aqui começando, né, o foco da disciplina, totalmente focado agora vai ser no PM4Py. Ela foi desenvolvida pelo Fraunhofer Institute of Applied Information Technology, é open source, implementada em Python, e fornece funcionalidades como manipulação de dados, filtragem, descobrimento de processos, gerenciamento de redes de Petri, verificação de aderência, o conformance, o cálculo estatístico de processos, avaliação de processos, simulação de processos e análise de redes sociais. Neste tutorial, iremos abordar o uso das funcionalidades de descobrimento de processos. Vamos trabalhar com uma base de dados sintética contendo dados sobre atendimentos médicos. Faremos sua importação, devidas manipulações, filtragens e, finalmente, a descoberta de processos com os algoritmos AlphaMiner, Inductive Miner e Risk Miner, o Direct Follows Graph, da representação mais básica do, do funcionamento, do fluxo do processo, e o Correlation Miner. As experimentações serão complementadas, com operações de conversão entre um algoritmo e outro, e análise de frequência e performance, que vão ser embutidas nas apresentações visuais. Na próxima sessão de instalação, utilizamos o gerenciador de pacotes pip para instalar as bibliotecas necessárias. O código de instalação ele pode variar de ambiente para ambiente, mas as bibliotecas necessárias são essas, começando pelo VM4Py. Utilizamos também o Seaborn e o Matplotlib, são bibliotecas com suporte de geração de gráficos, que tem versões em Python. Utilizamos também o Pandas e o NumPy, que são de conveniências para manipulação de dados, e elas são dependentes das demais também, então essas vão estar instaladas. E além delas, a gente também precisa do software de visualização GraphViz, mas a instalação dele precisa ser feita via um instalador, um gerenciador de pacotes do próprio SO. Até onde vai nosso conhecimento, não existe uma versão que possa ser instalada via o pip, por exemplo, do GraphViz. Então tem um link aqui para o site deles, que tem um tutorial bem fácil, bem direto. Se for Windows, Mac ou Linux, bem direto a instalação, não deverão ter problemas. Então, instalar os devidos pacotes, a gente pode importar as bibliotecas. A gente tem as bibliotecas iniciais aqui, PM4Py, NumPy, Pandas, Matplotlib e Seaborn. Importamos em um módulo de data também. E depois os demais imports são referentes ao PM4Py. As funções de utilidade, constantes, algumas funções de dados, conversão entre modelos, funções de filtragem, funções de descoberta de módulos de descoberta de processos e módulos de visualização para visualizarmos os algoritmos de descobrimento de processos, que vão gerar redes de Petri, árvores de processos, o DFG mesmo. Então, esses são os importes necessários para o acompanhamento do tutorial, execução dos códigos que a gente está propondo. E temos também aqui essa diretiva, que talvez não seja necessário em todos os ambientes do Jupyter Notebook, mas no ambiente que a gente está utilizando aqui, ela é necessária para permitir que os gráficos sejam apresentados no próprio notebook, na página web. Então essa Matplotlib inline faz isso. Então aqui passando para a próxima sessão, a sessão de dados, os dados que nós vamos estar utilizando nesse tutorial. E como foi mencionado aí, a gente vai utilizar uma base sintética contendo registros de eventos ocorridos durante o fluxo de atendimento a pacientes em ambientes hospitalares. Ela foi elaborada e disponibilizada gratuitamente pelos criadores do curso Process Mining Healthcare. Tem o link para vocês darem uma olhada, bem interessante. Tem
a gente conseguiu ter algum conteúdo aberto. Então aí na nossa base são 690 registros, cada um contendo os seguintes campos. O primeiro campo é o patients, paciente, a palavra identificando o paciente atrelado ao registro, ao log, a ação, a palavra denotando a ação que foi realizada. Alguns tipos de ação são a primeira consulta, first consult, blood test, x-ray, scan, são algumas das ações que vão estar nessa base. O resource, que vai ser uma palavra especificando um recurso, né, que foi utilizado durante a execução da ação. Então vai ter recursos como laboratório, o nome de médicos, o datetime, que é uma timestamp, denotando o momento da execução da ação, e a gente vai ter também o atributo de life cycle transition, que vai identificar, vai denotar em que momento do ciclo de vida daquele registro, daquela ação, o registro corresponde. Em que momento do ciclo de vida da ação o registro vai estar correspondendo. E esse atributo vai ser utilizado durante a sessão de classifier. Vamos falar mais dele nessa sessão. Então, no quadro seguinte, a gente pode visualizar uma prévia dos dados. Temos aqui os registros iniciais da nossa tabela. O identificador do paciente, a ação, o recurso, o registro do tempo e a identificação em que momento do ciclo de vida do registro da ação ocorreu o registro. Próxima seção é sobre Handling Event Data, que é como fazer a importação, como manipulações iniciais para que os dados possam ser utilizados no PM4Py. Então, o primeiro passo para começar a interagir com a biblioteca é a importação de dados. A PM4Py oferece funções de importação para o formato CHES, que é o nativo do meio do processo mining. Dados que fujam desse padrão devem ser previamente transformados ou carregados em dataframes na biblioteca Pandas, para só então serem importados. A nossa base de eventos foi fornecida em formato CSV, logo começando importando eles para um dataframe Pandas. Isso é feito aqui nesse bloco de código. Então vai ser utilizada a função pandas read CSV, especificando o separador do CSV, no caso aqui vai ser uma vírgula mesmo, e o tipo dos dados que a gente espera que estarem na base, né? Então, um comentário aqui importante, o parâmetro daytype, né, que especifica o tipo dos dados, que devem ser, ao caso do pandas, ele foi empregado para que todos os dados do arquivo fossem interpretados como strings, por isso o str ali. Então, esse procedimento é útil para evitar que o pandas tente inferir o tipo de dado de cada coluna e possivelmente gere problemas futuros, né, durante as manipulações que nós faremos. E isso é útil principalmente quando existem problemas com a base. Então, inconsistência de uma coluna numérica, você estaria esperando que todos os dados na coluna fossem numéricos e vem um string, por exemplo. Então, é bom importar como todos os dados sendo strings e depois fazer as devidas transformações, coluna a coluna. No caso, todos os dados do dataframe serão do tipo string. Nós mesmos iremos especificar quais colunas deverão ter seus tipos alterados. Neste primeiro momento, iremos alterar todas as strings que contenham timestamps para o formato datetime do Python. Para isso, utilizaremos a função dataframe_utils convert timestamp columns in df da PM4Py. Ela vai retornar um novo dataframe com as colunas convertidas. Então, as colunas onde ele identificar que existe um timestamp, que casam com o formato de um timestamp, ele vai fazer a conversão para o tipo do datetime do Python. Então, e também um outro caso aqui importante, um comentário importante, que é muito comum existirem espaços separados entre títulos, colunas e os valores do CSV. Então é interessante chamar essa função strip para que sejam removidos esses espaçamentos. Porque se no futuro você quiser referenciar um dicionário, por exemplo, e passar uma chave com a palavra, pode ser que aquela palavra tenha sido importada com um espaço no começo. Então não vai ter ele não vai conseguir encontrar a chave. Um exemplo aí, por exemplo. Então essa função strip vai remover os espaços em branco existentes antes ou depois das strings, por exemplo.
foram encontradas no CSV. Então, feito essas conversões, né, esses tratamentos iniciais, a gente pode, por exemplo, ordenar os registros em ordem cronológica. Isso é feito aqui com essa função sort values, e a gente passa a coluna que contém a timestamp, que vai ser a coluna datetime. Então, os registros armazenados em arquivos CSV, por característica do formato próprio CSV, eles se tornam uma sequência de eventos que não tem organização estrutural direta que indique relacionamento entre os mesmos. Em contrapartida, desejamos que os registros sejam agrupados de acordo com alguma característica para que acompanhe o corpo do processo. Ou seja, no CSV, a estrutura do CSV ela não vai permitir uma identificação clara dos traces, por exemplo. A gente vai ter no CSV uma lista de registros, mas não conseguimos identificar a que registros deverão compor cada trace. Então, isso é necessário para PM4Py. Então, como dito aqui, no caso da nossa base de dados, nós desejamos agrupar os registros por atendimento, pois desta forma podemos analisar como os eventos transcorreram ao longo do atendimento dos pacientes, ou seja, no processo de atendimento. Então a gente quer ver um trace que vai corresponder ao atendimento de um paciente. Então a biblioteca traz agrupamentos automaticamente, mas para isso ela espera que sejam definidos o caso, que vai ser um identificador que relaciona diferentes registros. No nosso base de dados, o caso vai ser o nome do paciente, que vai ser o identificador do paciente, eventos, são os nomes, inscrições e identificadores dos eventos transcorridos, e timestamps, registros temporais que permitem ordenar e calcular suas durações. Essas três informações são exigidas da biblioteca para a execução, para um uso mais geral das funcionalidades dela. E adicionalmente, de forma optativa, a gente pode definir também recursos, vão ser nomes, inscrições e identificadores de recursos que sejam demandados para a execução do evento registrado no log. Então, para transformar o nosso data frame, importando diretamente do arquivo CSV, em um data frame que especifique os parâmetros esperados pelo PM4Py, no caso o evento timestamps, no mínimo, a gente pode utilizar essa função, a PM4Py.formatDataFrame. Ela vai retornar um novo data frame no formato apropriado. Então a gente vê aqui na chamada da função que ela já tem os parâmetros do case ID, activity key e timestamp key. Então a gente especifica aí o nome das colunas do nosso CSV que correspondem respectivamente ao caso, evento e timestamp. Então, como podemos ver aqui, a coluna patient, action e datetime, respectivamente. E apesar da definição do recurso ser optativa, vamos aproveitar que nossa base de dados contém tais dados, contém recursos para explorar ainda mais as funcionalidades da PM4Py. Para isso, precisamos modificar o nome da coluna para que ela fique em conformidade com o padrão da biblioteca. Então, nessa função formatDataFrame, ele não permite a especificação da coluna de recurso, onde vai ter recurso. Pode ser mais de uma também. Então, a gente vai modificar isso na mão, diretamente, manualmente. E isso é feito aqui como uma função do Python. Nossos eventos formatados por essa chamada acima. A gente vai renomear a coluna resource para org resource, que é o padrão utilizado aqui no PM4Py. Então, concluindo aqui, a gente invoca a função log converter apply, que vai pegar o data frame pandas e vai transformar num objeto do tipo event log que o PM4Py trabalha. E esse objeto a gente vai estar utilizando ao longo de todo o tutorial nas chamadas de funções para fazer o descobrimento de processos, por exemplo.